Olá, 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 meu querido colega terapeuta. No episódio que você está prestes a ouvir do nosso podcast para terapeutas da Eureka, eu conversei com o Dr. Érico, que é psiquiatra aqui na Eureka Med. A gente teve uma conversa bem solta e espontânea sobre o que todo psicólogo deveria entender sobre o trabalho do psiquiatra e sobre os remédios que o psiquiatra prescreve especificamente para a ansiedade. Então, se você tem pacientes com ansiedade e quer entender melhor quais remédios são prescritos para ele e especialmente por que esses remédios são prescritos, o Dr. Érico é um cara muito inteligente, com muita capacidade de explicação, e a gente teve uma conversa muito bacana, espontânea, alegre sobre ansiedade, psicoterapia e farmacoterapia. Muito bem, seja muito bem-vindo a esse nosso podcast e a partir de agora eu deixo você com a gravação do podcast com o Dr. Érico. Um abraço! E tratamento que muitas vezes é muito simples e já traz muita qualidade de vida, né? Tem o Manual de Psiquiatria Clínica da USP, que lançou ano passado, eles falam assim que o intervalo médio do início dos sintomas até o início do tratamento é de 10 anos. Sério? Então você pensa, quanto a pessoa sofre durante 10 anos, né? O quanto ela vai piorando esse comportamento evitativo, vai empobrecendo o cotidiano, empobrecendo o campo vivencial, vai fazendo mal para a saúde também, porque uma pessoa que está constantemente ansiosa, ela tem diversos comprometimentos orgânicos também, né? Coração sempre acelerado, pressão arterial mais elevada, níveis de cortisol mais altos, o corpo está sempre no estado de estresse. Mas, 10 anos isso aí. Imagina, não, é muito louco, né? A gente espera um negócio estourar em vez de fazer coisas pra prevenir, né? É que eu acho que as pessoas não enxergam tratamento farmacológico como prevenção, sabe? Eu acho que a pessoa pensa assim, prevenção é eu fazer exercício, comer melhor, dormir melhor. Mas eu até fico pensando, cara, você como psiquiatra, chega a pessoa ansiosa e as pessoas têm muito medo de tomar alprazolam, clonazepam, essas coisas assim. Você tomaria um cuidado a mais pra receitar esse tipo de coisa? Se a pessoa, por exemplo, tem problema de sono, a sua primeira reação é, não, vamos entrar com alprazolam, uma coisa que vai dar um efeito imediato? Ou sua primeira reação é entrar com uma outra coisa que talvez um efeito secundário seja melhorar o sono? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, Henrique. Sim. Hoje em dia, fazendo a psiquiatria um pouco mais moderna, assim, o que você vai encontrar em qualquer manual, a psiquiatria um pouco mais responsável, a gente evita ao máximo usar remédio tarja preta, benzodiazepínico. Na minha opinião pessoal, remédio tarja preta a gente vai falar, são esses aí que você comentou, né? O clonazepam, alprazolam e tal. Apesar de não ser tarja preta, mas eu coloco nesse grupo também o próprio zolpidem, que não é tarja preta, mas também tem alguns comprometimentos. Então, não é sempre, não é todo paciente que chega para mim com queixa de sono, com queixa de insônia, que eu vou prescrever. Na verdade, vão ser a minoria dos pacientes que eu vou prescrever benzodiazepínico. Sim. Geralmente eu prescrevo para aqueles pacientes mais graves ou aqueles pacientes que já usam benzodiazepínicos há muitos anos, que hoje em dia a gente tem outras alternativas para tratar isso. Outras medicações mais leves que os remédios tarja preta, dar uns exemplos aqui, por exemplo, trazodona, pregabalina, quetiapina, às vezes o Ancitec, tem várias alternativas. Por quê? Porque muitas vezes o remédio benzodiazepínico, tarja preta, são medicações que funcionam muito bem e muito rápido. E aí a pessoa cria esse vínculo de eu preciso disso para dormir. E para tirar esse remédio depois é difícil. Sim, cara. Nossa, faz muito sentido. Então, assim, claro que são medicações que têm seu lugar e são medicações muito úteis. Sem esse tipo de medicação, a gente teria muito mais trabalho para cuidar dos nossos pacientes. Mas, sem dúvida nenhuma, elas são evitadas. Uma coisa que sempre me deixou curioso, assim, com relação a esses... Eu não sei se alprazolam tá na categoria de benzodiazepínico. Enfim. Tá sim. Eu já tive, cara, 3 ou 4 pacientes que tinham esse consumo de alprazolam regular, assim, durante o dia. Então tinha uma paciente que, cara, ela acordava, 1 hora ou 2 depois de acordar ela tomava alprazolam, 1 hora depois do almoço tomava alprazolam, antes de dormir tomava alprazolam e mais alguma outra coisa pra dormir. Eu não sei se isso é um resquício de uma psiquiatria mais antiga ou se o caso dela era muito específico,
Mas você já chegou a receitar o prazolam? Tem tipo, evidência para esse uso, ou qualquer benzodiazepínico, durante o dia regular, assim, não só em momentos de crise? Então, de vez em quando a gente pega algumas prescrições de pacientes que iniciam um tratamento para ansiedade e a prescrição dele foi benzodiazepínico de horário. Uhum. Isso você não vai encontrar em manual nenhum. Tratamento de ansiedade é entrar com uma medicação de base, via de regra um serotoninérgico, algo na linha da sertralina, estalopram, isso aí vai depender muito de cada paciente. Para alguns casos, a gente usa o benzodiazepínico de horário. Por exemplo, eu recebo um paciente que está muito grave, que está tendo diversas crises de ansiedade durante o dia e está sofrendo muito por conta disso. Tá sem sair de casa, durante as crises ele se machuca, ele toma atitudes, ele perde o controle Sim. completamente. Em casos mais graves, eu sei que a minha medicação de base, que vai ser o tratamento dele, ela demora um pouquinho para fazer efeito, então ela vai demorar pelo menos uns 15, 20 dias para fazer efeito. Eu não tenho certeza se ela vai ser suficiente para acabar com essas crises, e meu paciente está em sofrimento. Nesses casos, eu posso lançar mão de um benzodiazepínico, e aí eu posso colocar lá uma dosezinha baixa 3 vezes ao dia. Entendi. Só que numa prescrição dessas, eu já vou fazer assim, por exemplo, você vai usar uma semana de 8 em 8 horas, na segunda semana você já vai usar de 12 em 12 horas, ou seja, você vai começar de manhã, de tarde, de noite na primeira semana. Na segunda já vai ser de manhã e de noite. Na terceira semana vai ser só de noite e a partir da quarta semana só se crise. Perfeito. Que aí você já inicia um tratamento falando para o paciente que aquilo ali é temporário, entendeu? E já dificulta o acesso também. Você já não vai dar para ele 120 comprimidos de uma vez. Sim, E aí, sim. ou seja, é uma daquelas situações que eu falei lá atrás. São medicações essenciais. Precisamos dela para uma boa prática clínica psiquiátrica, mas tem que saber usar e tem que ter cuidado. Sim, cara. Eu lembro. Engraçado, né, cara? Eu acho que eu tava na faculdade, assim, 16, 17 anos, recente entrado, tive alguns sintomas de depressão. Eu fui na psicóloga pelo plano de saúde e tal, e eu falei pra ela que tava tomando fluoxetina. O psiquiatra tinha me receitado fluoxetina, é bem primeira linha, assim, né, padrão. Eu não sabia Sim. na época. Só que o que eu tinha falado pra psiquiatra, que era verdade, de fato, é porque eu tava tendo pensamentos um pouco mais na linha do toque, assim, pensamentos mais obsessivos e tal, obsessões, né, assim, uns coisas relacionadas à depressão, mas incomodava pra mim mais estar o tempo todo pensando em certas coisas. Sim, E pensamentos intrusivos, né? intrusivos, exato. E me deu fluoxetina, eu falei isso pra psicóloga, e a psicóloga achou estranho, falou, não, mas espera aí, esse medicamento não é pra ansiedade, esse medicamento é pra depressão. O que eu vejo muito, cara, é a psicóloga ou o psicólogo, ele já tem meio que uma predisposição a suspeitar do que foi receitado, sabe, pelo psiquiatra. Então ele já chega achando estranho. Só que, claro, algumas vezes, né, tu não tem a explicação completa, então chega pra mim o paciente que tá tomando clonazepam ou alprazolam de horário, que nem você falou, o cara fica meio chocado, né? Tipo assim, tá, mas quem te receitou tomar clonazepam a cada X horas? Isso é muito bizarro, né? Só que eu acho que às vezes falta o cara conversar com o psiquiatra, pra pegar mais a história completa, né? Você tá recebendo o paciente ali, tem meio que um corte, né? Você recebe Sim. uma fotografia, você não viu todo o processo que o psiquiatra tá fazendo, né? Então, sei lá, eu acho que Isso. falta essa comunicação. Você fala da comunicação do psicólogo com o psiquiatra, né? Isso, dessa troca de informação. Eu não sei se tem uma resistência do outro lado. Você acha que tem, assim, do psiquiatra meio que ficar meio suspeito do que o psicólogo tá fazendo? Olha, não. Claro que vai ser de caso a caso, né? Sim. Mas sem dúvida eu sinto falta também dessa comunicação. Porque é muito importante a gente saber que tipo de. O que está sendo tratado na terapia, se o que eu estou valorizando na minha consulta como o problema número 1 do paciente, na terapia também é entendido como o problema número 1. Por exemplo, uma situação Sim. saindo um pouco do assunto, assim. Uhum. Recentemente eu tive uma paciente que tem crises de angústia frequentes, e aí já recebe o diagnóstico anterior de transtorno de ansiedade generalizada, mas conversando com ela eu vejo que o início do problema, a origem de toda a sintomatologia, vai muito mais um transtorno de personalidade borderline, que é o vazio existencial, a insegurança de si, a relação conflituosa com os outros. E é daí que vem toda a angústia e a ansiedade, e é daí que vem a origem dos
dos sintomas ansiosos. Então, assim, é um caso em que a terapia não tinha que estar focada na ansiedade, tem que estar focada nessa insegurança, nesse vazio de si. E eu não nesse caso mesmo, eu não consigo contato com a psicóloga dela. Então, não é da nossa plataforma, não é do Eureka, a psicóloga dela. Então, eu não consigo contato. Entendi. Uma situação que dificulta, né? Sim, dificulta bastante. E eu acho que especialmente em transtorno de personalidade, né? Transtorno de personalidade é uma coisa que, do ponto de vista da psicologia, né, especialmente da terapia comportamental, a gente tem o padrão ouro do tratamento pra gente, que é a terapia comportamental dialética, né, que é o que mais tem ensaio clínico randomizado, mostrando efetividade, né? Mas às vezes eu me pergunto assim, cara, o quanto que na psiquiatria você tem um entendimento dos transtornos de personalidade que vai além de, olha, isso aqui é o que a gente testou e é isso que funciona. Tipo, eu não sei se a gente tem uma ideia na psiquiatria e na neuro de causas de transtorno de personalidade, mecanismos que explicam os sintomas, sabe? Porque às vezes pra mim parece que a psiquiatria é tipo assim, bom, a gente tem vários estudos mostrando que esses remédios funcionam nessa ordem, nesse protocolo, mas o psiquiatra normal ele não vai ter necessariamente o interesse de saber mecanismo de ação dos remédios ou a gênese desses sintomas. Não sei o que você acha. O transtorno de personalidade é um desafio no consultório, né? Por quê? Porque são pacientes em que a medicação não é ela que vai resolver o desconforto do paciente. Sim. No tratamento de transtorno de personalidade, a gente vai usar medicações para tentar trazer mais qualidade de vida e colocar o paciente numa condição em que ele consiga fazer um tratamento psicoterápico eficaz, com qualidade, diminuindo a sintomatologia depressiva, de falta de energia, sintomas ansiosos, às vezes diminuindo um pouco os episódios de automutilação que acontecem em alguns casos. Sim. Mas o tratamento em si, a melhora vai ser através da psicoterapia. Então, nosso trabalho com a medicação ele fica um pouco limitado, né? E você tem que ter muita tranquilidade, paciência, porque muitas vezes um paciente, pensando de que a medicação não vai ser a principal linha de tratamento, muitas vezes o paciente vai voltar na consulta e vai falar, doutor, seu remédio não funcionou. Sim. E aí, se você não tem tranquilidade e não entende o caso como um transtorno de personalidade, você vai fazer o quê? Vai trocar de remédio, ou vai aumentar a dose, ou vai associar. E se não tiver cuidado, em pouco tempo esse paciente vai estar tomando 3, 4 remédios em doses altas e sem muito resultado. Exato. Mas de gênese, de origem, a gente entende hoje. Por exemplo, falando de transtorno de personalidade borderline, que é um assunto que eu me dedico mais e que a gente tem com maior frequência nas consultas, né? A gente sabe hoje que boa parte da origem desse problema é genético, então é muito comum você encontrar em pacientes com esse quadro familiares com quadros semelhantes. Sim. Mas também a história de vida da pessoa, né? O que ela viveu, muitas vezes uma pessoa que cresce em ambientes invalidantes, uma pessoa que não se sente amada durante a vida, uma pessoa que em casa convive num ambiente violento, onde dentro de casa, durante a vida, viu violência verbal, até mesmo física, consumo de substâncias, lares pouco harmoniosos, né? Isso também é muito importante ali na gênese dessa personalidade que se constrói ao redor de um vazio, né, de uma insegurança, uma personalidade que não conheceu o amor próprio, digamos assim. Sim. Eu até às vezes me pergunto, cara, você que gosta de borderline, assim, desse estudo, desse campo, assim, se existe uma relação entre essa necessidade de constantemente se reassegurar, né, de que a outra pessoa gosta de mim, que eu acho que é uma coisa do borderline, né, quando tem um relacionamento você me ama, você me ama mesmo, você me ama mesmo. Você percebe uma relação do mecanismo disso com uma espécie de toque, assim? Então eu tenho aquele pensamento intrusivo, preciso me livrar daquele pensamento e eu faço a compulsão, e essa compulsão seria perguntar. Eu não sei se tem uma relação mais do que na superfície, assim, sabe? A patoplastia é a mesma, né? Ou seja, a forma como isso se apresenta é parecida. Mas eu penso que são mecanismos diferentes. O toque, a pessoa tem esses pensamentos repetidos. Por exemplo, eu posso ter um paciente com toque, que o toque dele é pensar o tempo todo que não é amado. Sim. Ou que vai ser abandonado pelo namorado ou pela namorada.
Só que a diferença dos diagnósticos é que no toque a pessoa tem consciência de que isso é absurdo, de que isso é É verdade. inadequado, Sim, sim. assim, que tá tudo bem no meu relacionamento, que meu namorado fala sempre que gosta de mim, minha namorada está sempre comigo. Eu sei que não é adequado eu ficar pensando tanto nisso. No borderline, não. Essa pessoa, ela realmente, ela não tem a consciência de que está inadequado esse pensamento. Ela sente isso de verdade, ela sofre com isso, ela chora com isso. Cara, é Acho que verdade. Sim, sim, faz muito sentido, né? E acho que esse é a grande diferença entre o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo e o transtorno sem a personalidade, né? É essa coisa de você reconhecer aquilo como algo que precisa ser tratado, né? Interessante. Eu ia perguntar sobre remédios para ansiedade, você tinha comentado assim, né? No geral, o protocolo é vamos dar um serotoninérgico como a primeira linha, assim. Então, imagino que você tinha comentado sertralina, escitalopram, etc. Uma coisa que eu sempre achei curioso é a gente tem vários desses medicamentos de primeira linha que, em tese, tem o mesmo mecanismo de ação, a história de inibir a recaptação de serotonina, né? isso. Mas nem todo paciente se adapta com o primeiro. Na verdade, a maioria não se adapta com o primeiro remédio, tem que trocar para um segundo, terceiro. E eu já ouvi falar que tinha evidência, por exemplo, de que a paroxetina seria melhor para fobia social e a sertralina seria melhor para TAG, ou esse tipo de coisa. Como que você entende isso assim hoje? Bom, as medicações que nós vamos usar para tratamento de ansiedade, como eu falei, hoje em dia a gente prefere chamar elas de serotoninérgicas. Sim. O nome popular, e até mesmo se for na farmácia, essas medicações vão estar na estante dos antidepressivos. Sim. Só que, com o tempo, a gente tem buscado usar essa nomenclatura diferente, porque hoje no consultório eu prescrevo muito mais essas medicações para tratamentos de sintomas ansiosos do que para tratamento de sintomas depressivos. Porque hoje no consultório a maior parte dos pacientes nos buscam por sintomas ansiosos. Hum. Crises de angústia, comportamentos evitativos, medos, pensamentos em excesso, uma cabeça que não para, preocupações excessivas, dentre outras. E aí temos uma gama grande de medicações. A exemplo, dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, vamos ter sertralina, fluoxetina, escitalopram, paroxetina, dentre outros remédios. A função deles é muito similar. A função deles, assim, a bioquímica deles, claro que cada molécula vai ter uma diferente afinidade para determinado receptor, mas o básico vai ser a inibição da recaptação de serotonina, proporcionando os efeitos desejados. Só que na prática clínica, a gente nota um efeito da medicação completamente diferente de medicação para medicação. E, principalmente, a gente nota um padrão de efeitos colaterais muito diferentes. Por exemplo, você citou a paroxetina. Paroxetina é um remédio que, via de regra, é muito eficaz para controlar sintomas ansiosos. Mais eficaz que via de regra. Claro que isso vai variar muito de paciente para paciente. E aí, por exemplo, um paciente com transtorno obsessivo compulsivo, ou um paciente com sintomas fóbicos importantes, que a gente vai entender como ele tem fatores que fazem a gente pensar num caso de maior gravidade, aí eu posso lançar a mão da paroxetina. Mas o problema a paroxetina é uma medicação com mais interação medicamentosa, é uma medicação com bem mais efeito colateral. Então a partir da experiência de você vivenciando o efeito de cada medicação, e obviamente estudando e lendo também, né, que você vai conseguindo determinar para cada tipo de sintomatologia e cada perfil de paciente qual medicação você vai usar. Sim. Sim, É muito curioso, né? Porque a gente. De novo, é aquele mesmo problema de não se comunicar com o psiquiatra. A gente não. Acaba só recebendo lá o resultado final, que é o paciente chega na sessão dizendo que tá tomando um outro remédio. E aí a gente vai lidando com isso, assim, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, Henrique. Claro. Muitas vezes a gente recebe pacientes que ele me fala, primeira consulta psiquiátrica, e aí me fala, Érico, eu faço acompanhamento psicoterápico há 2, 3 anos, e agora meu psicólogo pediu que eu viesse no psiquiatra. E aí muitas vezes a gente começa uma medicação, né? Às vezes uma medicação simples, em dose baixa, algo nessa linha aí que a gente falou dos serotoninérgicos. Você nota uma mudança muito grande no padrão do paciente depois que ele inicia um tratamento? Sim. Mudança grande estaria exagerando, assim, né? Mas é muito comum
E aí teria que saber diferenciar o que que é o placebo, o que que é o efeito. Sim. Mas é bem comum que depois que o paciente vá na consulta com o psiquiatra, comece a tomar, a gente vê um senso maior de agência, né? O cara sente que tá fazendo alguma coisa. E a gente vê uma melhora. Em alguns casos a pessoa tem uma melhora mais sustentada, às vezes depois passa, né? Mas eu consigo ver essa melhora. Mas é curioso, cara, assim, com o tempo, eu acho que é um preconceito meu como psicólogo que eu tenho, assim, mas eu fico. Sempre que o paciente me diz que tá tomando um serotoninérgico, eu já fico meio. Eu nunca vou falar nada pra ele, né? Mas eu fico meio assim. Putz, não boto muita fé. Tipo assim, porque eu pessoalmente penso, putz, cara, sempre que o cara fala que vai tomar o fluoxetina, o negócio. Se o cara fala que vai tomar Ritalina, uma coisa específica, ou uma bupropiona, assim, eu penso, não, isso aí vai. Eu vou ver um resultado. Mas se o cara fala que vai tomar fluoxetina, sertralina, eu penso, tá, vamos ver se. Tomara que ele não crie muita expectativa. Porque parece uma coisa tão individual, né, Érico? Às vezes o cara tem uma super resposta e às vezes parece que não tem muita resposta, né? Eu não sei. Mas de qualquer forma, eu acho que o psicólogo demora muito pra encaminhar o cara pro psiquiatra. Eu acho que ainda tem muito esse pensamento de você pode fazer só terapia ou se for muito grave, você pode fazer a terapia com o psiquiatra. Eu acho que as pessoas têm muito medo da parte do desmame também, né? Então, eu vou começar a tomar isso, mas e depois pra parar de tomar, né? É, enfim, tem muita coisa que passa pela cabeça do paciente, assim, que eu acho que afasta ele dessa ideia, né? Sim. Realmente, a ideia de começar a tomar remédio, né, principalmente para uma pessoa que não tem contato com a psiquiatria, é um tabu, é uma barreira a ser quebrada. Tanto por parte do paciente e às vezes também, claro que vai depender muito de profissional para profissional, mas também por parte dos terapeutas. E essa parte do desmame que você falou é sempre um assunto muito comum, que é essa ideia de que uma vez que eu começo a tomar a medicação, eu vou demorar muito para sair dela. Sim. Isso pode ser verdade, mas muitas vezes não é. Se a gente está lidando com sintomas de ansiedade, um transtorno de ansiedade simples e isolado, muitas vezes o que eu vou usar de medicação para essa pessoa é um remédio único em dose baixa, principalmente para os quadros leves. E aí eu vou fazer esse tratamento por mais ou menos uns 6, 8 meses, e a partir de uns 8 meses de tratamento com o paciente sem sintomas, sem novas crises, percebendo melhora, fazendo terapia junto, Sim. criando novas ferramentas e habilidades para lidar com esses sintomas ansiosos. Então, fazer um tratamento completo, né? Fez o uso da medicação, mas junto da medicação também fez todas as outras abordagens que podemos ter para lidar com a ansiedade. A retirada do remédio é muito simples. Se eu estou com um único remédio, uma medicação moderna, bem escolhida, em dose baixa, a retirada é muito simples. Muitas vezes, assim, coisa de usar metade do comprimido 2, 3 semanas e acabou. Sim. Então, E outro ponto, um breve parênteses, é que a pessoa pode atribuir ao desmame coisas que não são do desmame, né? Então a pessoa começa, justamente a pessoa ansiosa, ela começa a gerar uma ansiedade de antecipação, né? Antecipatória, sim, assim. Ah, eu tô fazendo o desmame, meu Deus. E agora? Tô sentindo um negócio. Daqui a pouco, sei lá, é o ciclo menstrual da pessoa, ela tá mais irritada, ela dormiu mal. Só que aí a tendência é sempre você culpar ali o remédio que tá saindo, entrando, né? Isso é uma exato. dificuldade da psiquiatria, né, cara? Da mesma maneira que, assim, eu tenho a percepção de que as medicações, mesmo serotoninérgicos, eles têm uma eficácia bem interessante, assim, muito boa para tratar sintomas ansiosos. Inclusive, acho que para os sintomas ansiosos, a eficácia é mais nítida, que é mais fácil observar. Eu tenho um paciente que, antes de tomar remédio, estava tendo 3 crises por semana, começou a tomar remédio, agora ele tem uma crise por mês. Perfeito. Agora, o que a gente não pode negar é que existe também um efeito placebo. Sim. A partir do momento que a pessoa começa a tomar o remédio, ela se sente mais confiante, ela entende, não, agora eu estou protegida, posso fazer as coisas que antes eu tinha medo, a ansiedade tem muito medo de ter uma nova crise, né? Mas agora eu estou medicado e eu posso me desafiar e encarar essas coisas porque o remédio não vai deixar eu ter uma nova crise. Então temos o efeito placebo que nos é positivo. Sim. Da mesma maneira, quando vamos tirar o remédio, aí a gente tem um efeito contrário, de que não, agora eu já não estou mais protegido, agora eu já não tenho a eficácia do remédio e as crises vão voltar. Sim. Então tem esse momento contrário.
Sendo que na maioria das vezes são essas outras ferramentas que a pessoa criou no processo que fizeram a melhora dela. Exato. Essa nova perspectiva a respeito das suas emoções, dos sintomas, de como lidar com eles. E eu acho que a ansiedade como um quadro clínico, cara, tem muito a ver, e até a ansiedade subclínica, assim, tem muito a ver com familiaridade e com controle, né? Então, eu vejo que quanto maior a familiaridade que alguém tem com uma certa situação, menor a ansiedade que aquilo vai causar. Quanto mais controle você tem sobre uma situação, menos ansiogênica ela é. Então, o que eu percebo é que tem diferenças individuais de personalidade, e tem pessoas que precisam de muito mais controle e familiaridade com certa situação para estar calma, né? Então, sei lá, vai ter uma pessoa que, cara, ela vai precisar ensaiar 10 vezes para apresentar em público e estar calma. Tem uma pessoa que vai precisar ensaiar uma vez ou nenhuma vez. Eu acho que tem uma diferença genética de personalidade que coloca um certo limiar, assim, de familiaridade que a pessoa tem que ter, sabe? E isso do ponto de vista comportamental, sabe? Então, muito do que a gente trabalha de ansiedade na terapia, até pra você ter uma ideia, da nossa parte na Eureka tem a ver com exposição, né? A situações ansiogênicas. Sim. Uma exposição controlada e gradual. Porque no fundo é isso, né? Tirando, claro, os sintomas que tem a ver com ruminação, que aí a exposição é uma coisa bem mais complicada, né? Envolve outras técnicas. Mas quando a gente fala de situações reais do mundo lá fora, tenho ansiedade para ter conversas difíceis ou para vender o meu produto, não sei o quê. Isso tudo tem a ver com se expor, né? Adquirir um repertório, saber fazer aquilo com mais proficiência e se expor à situação várias vezes. O que eu acho que às vezes ajuda, o remédio ele ajuda a pessoa a ter mais, talvez baixar esse limiar, ou ter mais um amortecimento melhor do estresse, né? Uma forma que ela consiga se expor, mas o mecanismo que está baixando a ansiedade a longo prazo é justamente a exposição, né? Não sei se faz sentido essa ideia. Isso é bem interessante e eu acho que é uma ferramenta. Depois que eu comecei a fazer isso, minha perspectiva a respeito das medicações mudou um pouco. E eu acho que é válido para todo mundo que trabalha em saúde mental, como um paciente que está tomando uma medicação, fazer esse exercício. Que é perguntar para o paciente, o que você sente que o remédio faz em você? Boa, legal. O que você acha que a medicação está fazendo? Você toma remédio por quê? O que ele te faz? A impressão que eu tenho, e já existe uma linha de psiquiatria que vai nisso, que ao invés de focar, que aí já é um assunto bem polêmico, assim, dá uma conversa inteira sobre isso. Cada vez mais se mostra que, apesar de nossas medicações serem inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que, na verdade, muitos pacientes têm crises de ansiedade, têm crises de angústia, momentos de angústia, mas que os níveis de serotonina deles estão normais. Exato. Então, não é um déficit serotoninérgico que a gente está falando. Outra coisa é que a serotonina já aumenta desde o primeiro dia em que você usa o remédio, né? Isso, mas exatamente. O tempo que o remédio demora para completar, para preencher os receptores é rápido, mas nossa ação só vai começar depois de 10, 15 dias. Então, existe uma linha nova aí de psiquiatria que vai se basear no efeito subjetivo que os remédios têm no paciente. E eu acho isso interessantíssimo. E a percepção que muitos pacientes têm da medicação é que a medicação coloca eles num estado de mais tranquilidade. É como se desse uma certa anestesia para o paciente. Então, se antes eu me preocupava muito com certas coisas, por alguma razão eu simplesmente não preciso me preocupar tanto. Um paciente, por exemplo, com algo na linha do toque, que precisa checar a porta 20 vezes antes de dormir, por alguma razão, tomando o remédio, eu já não sinto mais tanta necessidade, eu estou mais tranquilo, se eu vou lá e checo 2 vezes, tá bom. E é como você falou, aumenta o limiar para se expor a determinados desconfortos. Então, ele simplesmente se sente mais seguro para se expor a situações desconfortáveis, como, por exemplo, apresentar em público. E é por isso que é tão importante que eu faça um tratamento de pelo menos 6, 8 meses, às vezes 1 ano. Porque eu preciso que o paciente permaneça um bom tempo da vida dele nesse estado de maior tranquilidade, para ele perceber que existe essa outra opção. Eu posso levar a vida dessa maneira. Não preciso me importar tanto com certas coisas, que as coisas vão funcionar da mesma forma. E aí eu vou tirando o remédio devagar e ele vai conseguindo levar isso por conta própria. Sim, muito interessante. De novo com essas outras ferramentas, né, que a terapia vai dar, essas outras formas de lidar com esses desconfortos e técnicas que ele vai desenvolver no meio do tempo.
E se você para pra pensar assim, né, cara, a função de você expor o paciente a uma situação ansiogênica, no curto prazo é que ele perca aquele medo ou aumente a tolerância dele à ansiedade, mas no médio e longo prazo é que ele faça as coisas que ele quer, né? Então isso Sim, é muito interessante na terapia, a gente vê muito esses dois modos de vida, né? Você tem um modo de vida evitativo, em que as suas ações têm a principal função de evitar algum desconforto. Então, sei lá, você acorda porque você não quer chegar atrasado, você pega o carro porque você não quer ir de metrô. Então, o comportamento tem sempre a função de evitar um desconforto, né? Tipo, eu falo aquela coisa porque eu não quero tomar uma porrada. E esse é um modo de vida muitas vezes associado à ansiedade, né? Então, eu faço tudo porque eu tenho que fazer, porque é minha obrigação, ou porque vai acontecer algo pior se eu não fizer. E é muito associado a estresse crônico, ansiedade. E aí na terapia a gente tenta ajudar a pessoa a viver um modo de vida apetitivo, né? Que seria o contrário de evitativo. Então, tá, pera. O que você realmente quer fazer? Como você quer viver uma vida empolgante, legal, você se orgulha de ter? Beleza, esse é o frame. A ansiedade vai aparecer como um obstáculo, aí nesse caminho de viver uma vida mais apetitiva, né? Mas não como o centro da sua vida. Eu gosto muito dessa ideia de que, cara, você não pode colocar no centro da sua vida uma coisa que é um problema. E é como colocar um vazio, né? Porque eu gosto dessa ideia também, né? O problema, a ansiedade, por exemplo, o mal é sempre um bem distorcido, né? Então você tem, por exemplo, um carro com ferrugem, mas você não tem a ferrugem sem o carro, né? Você tem um corpo doente, mas nunca uma doença sem corpo. Porque o que a gente chama de doença é algo que não tem uma substância própria. Ela, na verdade, é sempre a distorção de algo que poderia estar funcionando bem, né? Então, se você, e a gente até falou de borderline, né? Mas se você coloca no centro da sua vida não ter mais ansiedade, você está colocando um vazio no centro da sua vida. Porque o objetivo não deve ser você se obcecar com ansiedade. Estou sentindo ou não ansiedade. O ideal é você colocar no centro da sua vida alguma coisa boa, algo que você quer. Eu quero muito aprender inglês, eu quero muito ter uma carreira legal, eu quero muito construir uma família. A ansiedade vai aparecer no meio do caminho, mas não no centro, entendeu? Eu acho isso muito saudável, um jeito de pensar com o paciente, assim. sim, de você tirar o foco da doença, né, e Exato. trazer o foco para a qualidade de vida e o desenvolvimento. Com certeza, é um caminho incrível para se seguir. E quando a gente fala de doença, a gente pode definir doença de várias maneiras, né? Sim. E quando a gente fala de ansiedade, vem o que é clássico e é sempre importante trazer para o paciente. Ansiedade não é uma doença. Ansiedade é uma ferramenta evolutiva importantíssima Sim. para que você consiga desenvolver sua função. Por exemplo, estamos aqui fazendo esse podcast agora, em algum grau, em algum nível, ficamos ansiosos para esse momento. Isso é bom. A gente se prepara, a gente pensa com antecedência em quais assuntos vamos ter, garantimos que a gente vai chegar na hora para ter uma, Sim. enfim, e positiva. Mas quando ela sai do controle, ela toma conta da sua vivência, aí estamos falando de uma doença. Uma definição muito, muito legal de doença, que serve muito bem para a saúde mental, mas serve para qualquer doença. Doença é tudo aquilo que tira sua liberdade de escolha. Bacana. Ou seja, se você quebra a perna, você está doente. Por quê? Porque você perde a liberdade de não sentir dor, você perde a opção de não sentir dor. Mais ainda, você perde a liberdade de caminhar com tranquilidade. Sim. Então, para a doença psíquica e para a ansiedade, que se encaixa melhor ainda esse conceito, que uma pessoa que a ansiedade tomou conta da vida dela e ela começa a ter esse comportamento evitativo, de estreitamento do campo vivencial, de empobrecimento da rotina, ela perde a liberdade de frequentar de passear num shopping que tenham mais pessoas, de se expor a situações de apresentar um trabalho, de ir bem numa entrevista de emprego, de falar em público. E vai muito nisso que você está falando, né? A gente tem que focar nesse processo de não curar sua ansiedade, colocar a ansiedade no Exato. centro, mas te colocar de novo numa posição em que você tenha liberdade de fazer o que você deseja, de viver a vida que você quer viver e parar de ser Sim. impedido por uma condição. Exato, cara. E eu acho até que às vezes o paciente ansioso tem dificuldade de saber o que ele quer. Isso é bem interessante, aparece muito na terapia, né, cara? Eu acho que o paciente ansioso muitas vezes ele é hiperestimulado e as redes sociais elas promovem uma comparação social muito acima do nível natural pra gente, né? Então eu percebo que, especialmente as pacientes mulheres,
os homens também, mas os pacientes mulheres têm uma vulnerabilidade um pouco maior. Você se comparar com pessoas da sua idade e sentir que você tá pra trás. É um gatilho muito forte pra ansiedade. E eu vejo que às vezes a pessoa, no fundo, cara, ela nem queria tanto assim ser rica e morar no Leblon, mas tipo, ela vê as outras amigas dela que estão ricas morando no Leblon e parece. E vem um impulso de tipo, não, eu não posso ficar pra trás. Então o que eu realmente quero é isso. Só que se a pessoa cria um hábito, às vezes até um hábito de meditação ou de oração, de um momento com ela ali, né, refletindo, ela percebe, nossa, mas o que que eu realmente quero da minha vida? Só que como o paciente às vezes está sempre mexendo no celular, está sempre se comparando, está sempre olhando uma série, ele nunca fica em silêncio de verdade, ele acha que ele quer, sei lá, mas ele não quer de verdade, né? Não sei se faz sentido isso ou é viagem na minha cabeça. Tratar a ansiedade é muito, muito amplo, né? É. O motivo das pessoas estarem ansiosas são inúmeros. Uma coisa que é muito curiosa também é como o paciente percebe a ansiedade. Tem paciente que vem para consulta falando, doutor, primeira consulta, eu vim aqui porque eu sou ansioso. E aí quando ele descreve a sintomatologia dele, não tem nada de ansiedade ali. É outra coisa. Da mesma forma, tem pacientes que chegam com um mal-estar inespecífico, não sabe dizer o que que é, já passou no cardiologista porque o coração dispara e já passou em vários médicos, porque tá nesse desconforto, nessa vivência dolorosa há anos e nunca passou pela cabeça em pensar que é ansiedade. Mas sem dúvida, nossa geração está muito ansiosa, né? Nós estamos muito ansiosos. E aí não tem como não pensar que é a velocidade de informação, as redes sociais que estão causando isso. Sim. Essa coisa de se comparar com os outros é muito complicada, porque a gente nem se compara com os outros, a gente se compara com a imagem que o outro projeta. Sim. Que raramente alguém vai postar os momentos difíceis no Instagram, né? Sim. E aí é uma briga muito injusta. Às vezes você tá ali num momento difícil, tá passando por uma situação complicada, abre o Instagram e vê, não tem como não se abalar no momento desse, né? Sim, cara. É muito interessante, né? Eu não sei, te perguntando da sua história pessoal, né? Quando você vai escolher a sua residência, eu sei que é um momento curioso pro médico, né? Assim, porque você tem amigos, você tem a sua turma que tá escolhendo todo tipo de residência, e de conhecer amigos e pacientes médicos e da família. Eu sei que às vezes o pessoal olha pra psiquiatria com um olhar do tipo assim, sério que tu vai escolher psiquiatria? Não quer fazer um dermato, não quer ser dermato, não quer ser cardio, não quer ganhar um dinheiro, vai ser anestesista, né, ficar rico e tal. Como é que foi isso aí pra ti, cara? Sua família foi tranquila? Seus colegas comentaram muito? Olha, a família se surpreendeu. Eu acho que a ideia da família é que eu ia ser algo na linha ali da cardiologia, uma coisa mais tradicional, né? Sim. Mas os colegas não. Os colegas já esperavam, assim. Foi bem precoce durante a faculdade a ideia de fazer psiquiatria. Eu sou formado na Federal da Bahia, em Salvador, e lá tem um serviço de psiquiatria bem interessante. Então, ter contato com o serviço lá uma coisa que eu já queria antes, sempre me interessei pelo psiquismo, pelo sofrimento da mente. E aí, uma vez que eu tive contato com o serviço lá, não tive dúvidas. E aí, vindo para São Paulo, fazendo residência aqui, também tive acesso a um serviço muito interessante que aí já, se tinha algum resquício de dúvida, hoje em dia a psiquiatria, com certeza, é uma atividade que me traz muito prazer. Mas eu acho que essa coisa do preconceito com a psiquiatria está acabando, né? Sim. Vem a pandemia movimentou muito isso, um processo que já vinha aos poucos, e é muito bom você ver que, por vezes, antes da gente começar, a gente estava falando do tempo que o paciente demora para buscar atendimento, né? Sim. Às vezes o paciente, aquele dado que eu trouxe, 10 anos antes de começar um tratamento, e às vezes ali em 3 meses com o paciente, ele voltar e falar que está num padrão de vida completamente diferente, que consegue enxergar a vivência dela de uma forma nova, tem mais tempo com a família, voltou a ter mais qualidade no trabalho, voltou a fazer as coisas que fazia antes. Pô, doutor, eu voltei a tocar meu violão, voltei a passear com meus filhos, voltei a fazer natação, que eu era apaixonado. Isso é muito bom, isso é muito bom. Cara, é muito parecido, assim. A sensação de ser terapeuta é essa, assim. Eu acho que tem muita frustração sendo terapeuta e sendo psiquiatra também, né? Porque essa coisa da adesão é chata, né? Às vezes você sente que o cara tá
ele dá 2 passos pra frente e aí dá 3 pra trás, mas aí depois dá 3 pra frente e 2 pra trás. É difícil você. É raro você encontrar um paciente que tem esse progresso linear e vai. Até porque, cara, se fosse fácil, ele já tinha resolvido sem a terapia e sem os remédios, né? Então, a gente tem que ficar se consolando direto, assim. Mas o resultado é muito bom quando a gente vê. E eu tenho muitas vezes a sensação na terapia de que, cara, essa pessoa tem uma tendência natural a encontrar um jeito, uma vida que vai ser boa pra ela. Eu tô só aqui tirando um obstáculo ou outro, eu tô ajudando ela a organizar a rotina. Mas eu gosto de pensar assim, cara, eu acho que a nossa tendência natural não é ser infeliz e miserável, entende? A nossa tendência natural é ser feliz em variados graus, dependendo da genética e da cultura. Mas a gente, como psiquiatra e psicólogo, a gente tenta tirar alguns obstáculos pra pessoa acessar essa alegria que já deveria ser natural, né, pra ela, sabe? E óbvio que temos diferentes personalidades, né? É, Existem pessoas extrovertidas que vão sempre gargalhar, se comunicar com todos, falar é, e se mostrar extremamente felizes. E nem sempre essas pessoas são tão felizes assim. sim. E temos pessoas mais introvertidas, que são mais quietas, talvez não tão risonhas, mais introvertidas. Introvertidas é a palavra, né? Sim. Mas a felicidade vai além disso, né? Felicidade é você estar bem consigo mesmo, se sentir realizado com as suas conquistas, saber aproveitar os momentos, o momento presente, É, estar em paz consigo mesmo. Acho que a sim. felicidade vai muito por essa linha. E concordo com você, esse deve ser nosso estado natural, né? Apesar de que muita gente fala que são os tempos modernos que estão nos deixando depressivos, ansiosos, neuróticos. Mas não é bem assim. Se você vai ler um pouco sei lá, vai um pouquinho para literatura russa, dos livros escritos ali na década de 1600, por volta de 1600, 1700, grande parte dessa literatura era sobre o desconforto psíquico. É. Era descreve personagens depressivos, ansiosos, angustiados, que não sabem o sentido da vida. Sim, não é de hoje. O desconforto psíquico acompanha o ser humano há algum tempo já, há alguns séculos. E a ideia é essa, né? Tirar alguns obstáculos, como você falou, para restaurar esse equilíbrio, essa sintonia. Acho que a palavra sintonia é muito interessante, assim, de seu corpo, sua mente estar em sintonia com seu corpo, e esse conjunto de mente e corpo estar em sintonia com o universo ao seu redor, com as outras pessoas, com o meio Sim. ambiente. Nesse tópico, assim, eu tenho muita curiosidade pra saber. E você é de uma nova geração de psiquiatras, né? Tem menos de 30 anos, tá na residência, com certeza tá mais atualizado. Mas o quanto que hoje em dia o psiquiatra tá ligado em outras substâncias que podem estar afetando o comportamento do paciente. E aqui eu não tô falando só de drogas de uso recreativo, mas suplementos que ele esteja ou não tomando, ah, consumo de cafeína, consumo de álcool. ah, eu não sei o quanto que existe estudo mostrando, falando sobre a flora intestinal, o tal do microbioma, esse tipo de coisa. Eu sei que estudo é muito novo, assim, né? Mas já é algo que circula nos círculos, nos meios da psiquiatria, falar sobre, sei lá, síndrome metabólica ou alimentos, suplementos, esse tipo de coisa. Sem dúvida. É até interessante, no ano passado, a USP publicou o manual clínico de psiquiatria deles, né? E eles dedicaram uma parte do livro, que, se eu não me engano, se denomina Psiquiatria e Estilo de Vida. E aí essa parte tem uns 4 ou 5 capítulos que vai falar sobre alimentação, atividade física, fala sobre também yoga, mindfulness e outras Sim. coisas. Não existe tratamento psiquiátrico sem mudança de hábito de vida. Pode até existir, mas não vai ser tão eficaz. Alimentação saudável, atividade física, higiene do sono, um cotidiano mais enriquecido, com momentos com família, amigos, controle de tempo de tela, exercitar a leitura, parar para escutar uma música, assistir um filme. Tudo isso influencia na qualidade de vivência psíquica. Uhum. Se você não entra no cotidiano do seu paciente, você vai ter muita dificuldade para trazer conforto para o seu paciente. Por exemplo, a gente está aqui para falar sobre ansiedade. Se você vem falar para mim, doutor, eu estou ansioso, minha cabeça não para, eu não consigo dormir, parece que minha mente não para,
Aí você vai ver a pessoa está querendo emagrecer, tomando termogênico, 300 miligramas de cafeína de manhã, de tarde, de noite. Não tem como. Isso é uma história real ou não? Acontece, Cara, eu não acontece com acredito. Que frequência, com muita loucura. frequência. Uso de substâncias também. E aí a gente pode falar de álcool, maconha, às vezes até de drogas um pouco mais fortes, né, como cocaína. Sim. Isso é essencial para você conseguir guiar o tratamento do seu paciente. Porque você pode usar a medicação que for, a depender dos hábitos externos que o paciente tem, vai atrapalhar muito o tratamento. Em relação à microbiota, aí é um assunto que tá crescendo muito, né? A ideia de que o microbiota seriam as bactérias que temos no intestino e que fazem parte da harmonia do nosso corpo. Elas se beneficiam dos alimentos que nós ingerimos, elas sobrevivem com isso, e em contrapartida elas trazem uma série de benefícios para a gente. A ideia da microbiota e a saúde mental é que elas seriam responsáveis pela liberação de determinados hormônios e que isso influencia na nossa qualidade de vida e na nossa sintomatologia psíquica. Bom, ainda é muito incerto de que maneira isso tudo acontece. Sim. Mas alimentação saudável, eu acho que a gente que tem alguma prática, né? O paciente que consegue ter uma alimentação saudável, ele tem um padrão de melhora muito melhor. Vai ter gente que vai falar que é por conta da qualidade dessas bactérias que vai se alterar e elas vão liberar determinados neurotransmissores e determinados hormônios que vão propiciar um conforto maior. Vai ter gente, existem algumas teorias que vão usar a teoria do processo inflamatório, de que determinadas dietas colocam o corpo num estado inflamatório, que isso aí liberaria algumas citocinas que trazem desconforto para o paciente. O fato é que cada vez mais a psiquiatria entende que cérebro, mente e corpo não se separam. Uhum. Não dá para entender uma mente sem... Não existe mente sem cérebro. E em qualquer um desses 3 pontos que você mexer, você vai danificar a estrutura inteira. Então, você tem que cuidar do corpo. Sim. Para conseguir cuidar da mente. Com certeza, cara. Eu tenho essa esperança de que no futuro, talvez, psiquiatria, ciência do comportamento, psicologia vão se fundir, né, no mundo ideal, ou até se aproximar muito, né? Porque as coisas que a gente estuda, assim, são cada vez mais sobreposições, né? Nesse último ano, tenho estudado muito, principalmente sobre a biologia do ritmo circadiano, né? Então, que tipos de hormônios são liberados em cada uma dessas 3 grandes fases do dia, o impacto da temperatura e da luz, né, da exposição à luz, na regulação desses ciclos. E eu percebo, cara, que é uma coisa... Não tem como você separar mais o que é da psiquiatria, o que é da psicologia, em alguns casos, assim, o que é da biologia. Eu percebo que, especialmente quando a gente fala sobre sono, assim, talvez, assim, 80% do impacto do mundo moderno na nossa saúde mental venha desses 2 pontos, assim, da piora na qualidade do sono por causa do entretenimento que a gente faz à noite. Então, é muito... A noite é um período hiperestimulante, né? Que naturalmente não seria, né? E para nenhum animal diurno você vai ver que o período da noite é estimulante, né? Isso não acontece. E outro ponto é o sedentarismo, né? Então eu fico pensando, cara, se a gente ataca uma boa higiene do sono, assim, à noite, e especialmente controlando o nível de estimulação e entretenimento à noite com luz e telas e agitação, e a gente ajuda a pessoa a sair do sedentarismo, eu vejo que tem um impacto muito grande no humor. Instantâneo, assim. Muitas vezes instantâneo. E tanto no lado da redução da ansiedade, mas também no lado do aumento do ânimo, né? Porque a gente sabe que enquanto a gente dorme, existe ali uma regulação dos níveis de dopamina, existe sei lá, existe uma regulação do sistema de adenosina, de cansaço. E, cara, às vezes a pessoa tá dormindo mal há tantos meses e anos, ela começa a fazer uma higiene do sono, começa a cuidar a iluminação natural máximo durante o dia, mínimo durante a noite, fazer exercício. Em 3, 4 dias a pessoa já começa a ver uma melhora, sabe? Então, pra mim, esse último ano estudando sobre essa parte de biologia circadiana, assim, cara, foi um negócio insano, assim, pra mim. Se você me pergunta para determinados pacientes, se você me pergunta, Érico, o que você prefere? Que seu paciente
tome determinada medicação que você escolha perfeitamente, sem pular nenhum dia, todos os dias na mesma hora? Ou você prefere que esse paciente faça higiene do sono, mude sua dieta, comece a fazer atividade física? O que você acha que vai surtir mais efeito? Muitas e muitas vezes eu vou na segunda opção. Eu acredito que a melhora vem muito dessa mudança de hábito. Só que às vezes é preciso começar um remédio para trazer um pouquinho de conforto para o paciente, para ele conseguir dar esses passos. Às vezes a pessoa está tão esgotada de energia, tão estressada, tão angustiada, que a gente precisa de uma ajudinha, de um remédio, para que a partir daí ela comece a mudar. E isso vai desse conceito, né, de sintonia. Nós somos seres humanos, nossa biologia, nosso cérebro, nosso corpo não mudou muito nos últimos 500 anos. Agora, vamos comparar a rotina de um ser humano há 500 anos atrás e a rotina de um ser humano hoje. A quantidade de informações, o ritmo de vida. Há 500 anos atrás, as pessoas viviam de acordo com as estações do ano. A vida delas iria mudar muito se é verão, se é inverno. Acompanhava o ritmo da natureza, o momento de plantar, o momento de colher, etc. Sim. Hoje a gente vive todas as estações do ano no mesmo dia e por aí vai, e a coisa vai embora. Então, muitas vezes é isso, o ciclo circadiano, né, que o ciclo cerca de um dia, o nosso corpo vai liberar determinadas substâncias a depender do horário, dos estímulos. A gente tem que respeitar isso, a gente tem que estar em sintonia com a natureza, com pegar sol no momento durante o dia, à noite se recolher, entender que à noite é o horário de dormir, durante o dia é o horário de estar mais ativo. Essa ideia de estar em sintonia com o mundo é muito interessante. E tem gente que vai até mais além. Se você for ler sobre isso, vai ter gente que vai falar que a estação da Lua influencia no nosso psiquismo. Sim. Aí já é uma conversa um pouco mais... tem uma certa viagem aí, tem que gostar, né? Mas há quem diga isso também. Sim. Cara, certamente você ter mais contato com a natureza vai te trazer zero prejuízos, né, assim, no geral. A gente até percebe que pessoas com sintomas de ansiedade que se mudam da capital para o interior comumente vão relatar que estão melhor, estão com menos sintomas e tal. E eu tenho certeza que, de cabeça eu não vou conseguir citar, mas tem muitos estudos mostrando que a quantidade de verde que você vê diariamente, a quantidade de exposição à luz natural e contato com a natureza tem um impacto nos sintomas de ansiedade. E eu acho que, pra fechar, assim, cara, eu acho que vale sempre a gente tentar fazer os protocolos na ordem mais natural, que é o seguinte: eu tenho protocolos comportamentais de melhora do humor, a regulação do ciclo circadiano, higiene do sono, exercício, o máximo de luz no período ativo, o mínimo de luz no período menos ativo, cuidar com a alimentação. E eu dou muita prioridade pra isso. E aí, eu também entro com o tratamento farmacológico. Mas eu tenho que entender o peso que cada uma dessas coisas tem de poder, né? De alavancagem da minha saúde mental. Para algumas condições, né? Por exemplo, no meu caso TDAH, o remédio ele tem uma alavancagem absurda. O cara sem o remédio. Né, com o remédio melhora muito e sem o remédio piora muito. Mas para outras questões, especialmente depressão, ansiedade, burnout... não dá pra colocar a sua esperança toda no remédio. Você tem que entender que o remédio se encaixa dentro de uma mudança maior de vida, né? E eu acho que o terapeuta tem essa função de ajudar o paciente a entender essa mudança maior. E o psiquiatra também, né? O psiquiatra também não pode só dar o remédio, né? Eu acho que hoje em dia não é mais assim. Exatamente. E isso vai se encaixar para a maioria dos casos. Porque a maior parte dos nossos casos não são casos graves. Sim. A maior parte dos nossos casos são casos leves e moderados, mas que apesar de serem leves e moderados, trazem muito desconforto para o paciente, atrapalham muito a vida da pessoa. Eu gosto de pensar que o processo de adoecimento psíquico, principalmente para esses casos reativos, em que é o ambiente, é o estilo de vida, são as dificuldades do dia a dia que vão adoecendo a pessoa, esse adoecimento não acontece de um dia para o outro. Isso vai acontecendo ao longo de semanas, às vezes meses. Só que as pessoas procuram a gente quando elas perdem aquilo que a gente falou antes, quando elas perdem a liberdade de escolha e não conseguem mais viver uma vida adequada. Então elas demoram para procurar a gente. A melhora, o processo de melhora, da mesma forma que foi um caminho para a doença surgir, a melhora é fazer esse caminho contrário. É expandir o campo vivencial, é enriquecer o cotidiano, é buscar novas ferramentas para lidar com esse desconforto. E a nossa função nisso é guiar esse caminho, né?
A medicação é uma muleta, é uma ajuda para passar por esse caminho, mas principalmente falando de casos leves e moderados, eu diria que a medicação está aí em 20 a 30% da melhora do paciente. O resto vai Sim. ser em mudança de hábito de vida, em construir ferramentas para lidar com o processo, aprender autoconhecimento, autoaceitação, dentre outras técnicas aí que a gente tem para trazer conforto. Muito bom, cara. Curti muito o nosso papo. E pra fechar, queria te pedir, fazer um pedido. Diz aí seu Instagram pra galera seguir. E também, se quiser, né? Se tiver afim. Mas também, se tiver outras recomendações de, além de você, outros psiquiatras interessantes pra você seguir no Instagram, nas redes sociais, pra galera que é psicólogo ter mais familiaridade, vamos dizer assim, com essa área da psiquiatria, aprender coisas interessantes. Não sei se você tem indicações, assim. Bom, meu Instagram é Dr. Érico Cunha. Boa. Vou começar, até hoje aqui é um momento que vai incentivar para produzir mais conteúdo, né? A partir de agora a gente vai começar a produzir. Boa. E outras indicações aí eu vou ficar devendo, mas acho que nossa própria plataforma do Eureka, que a gente está produzindo algum conteúdo, né? Alguns posts de vez em quando. Eu acho que ali já vai ter muita coisa interessante para agregar conhecimento. Top. Valeu, Beleza? Érico. Valeu pelo convite, por topar o convite aí, topar a conversa. Foi muito massa. Valeu, Henrique. Também gostei bastante e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.